Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos para juntos refletirmos, iniciando uma reflexão nova, a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Nosso primeiro encontro, vamos trabalhar 1 Timóteo, no capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Vamos ver uma introdução. Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. Vamos refletir ambas. A primeira carta é esta que vamos comentar. São cartas que têm um caráter pastoral. Essas cartas são os últimos escritos de Paulo, ou atribuídos a Paulo. Paulo foi libertado em Roma no ano 63. Afirma-se que ele evangelizou a Espanha. Depois ele foi para a Ásia Menor e Grécia. Visitou Éfeso e deixou lá Timóteo. Timóteo foi filho de um pai pagão e de uma mãe judia. A mãe dele se chamava Eunice. Ele se tornou cristão na primeira viagem de Paulo. E já na segunda viagem, Timóteo se torna então companheiro do apóstolo. A primeira carta deve ter sido escrita na Macedônia, pelos anos 64 e 65. Várias hipóteses, várias probabilidades. Uns dizem que é a carta paulina, não é? Mas não vamos entrar nesse aspecto. Vamos ver o conteúdo da carta. Ele quer prevenir o líder da comunidade de Éfeso, isto é, Timóteo, contra os falsos doutores. Nós vemos lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, do versículo 3 a 20, capítulo 4, do versículo 1 a 11, capítulo 6, do versículo 3 a 10. A carta vai insistir na defesa da sã doutrina e a necessidade de manter a disciplina interna na comunidade e dos que a dirigem. Através das suas atitudes, eles devem saber governar. Timóteo recebeu a imposição, a ordenação, tem a missão de anunciar e defender a verdade, organizar o culto e ser pastor, dirigindo a todos. Então vamos ver esses versículos iniciais. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Paulo inicia a carta se apresentando. Aliás, eu tenho que ler, Desculpa, tenho que ler. Vamos ler primeiro, depois a gente faz o comentário. Capítulo 1, versículo de 1 a 11. Endereço e saudação. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vida cristã não é teoria. Ao partir para a Macedônia, recomendei que você ficasse em Éfeso, a fim de impedir que alguns continuassem ensinando doutrinas diferentes, e para que não se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim. Estas favorecem mais a discussões do que o projeto de Deus, que se realiza na fé. A finalidade dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviaram desta linha e se perderam no palavreado inútil. Pretendem passar por doutores da lei, mas não sabem nem o que dizem, nem o que dogmatizam. Papel da lei. Sabemos que a lei é boa, contanto que tomemos como uma lei. Ela não é destinada ao justo, mas aos iníquos e rebeldes,
ímpios e pecadores, sacrílegos e profanadores, parricidas e matricidas, homicidas, impudicos, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, para os que juram falso, e para tudo o que se oponha à sã doutrina. De acordo com o Evangelho glorioso do Deus bendito que me foi confiado. Então, essa é a parte do texto que nós vamos refletir. Agora sim, vamos recomeçar. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança. Paulo inicia a carta se apresentando. É com esta autoridade que ele se dirige a Timóteo e com ele a comunidade de Éfeso. Ele se apresenta como apóstolo e com esta autoridade escreve a Timóteo e a igreja que Timóteo dirige. Esta carta é um documento oficial do apóstolo. É Deus Pai que escolheu Paulo para uma missão. A missão dele é divina. Ele é apóstolo de Jesus Cristo, do Messias e Salvador, por força de um decreto, ordem de Deus Pai. Deus é o verdadeiro Salvador, contrário à concepção dos romanos que consideravam o imperador como verdadeiro soter, isto é, Salvador. Era um dos títulos que se dava ao imperador. Deus é a origem e fonte de toda a salvação definitiva. Jesus Cristo, nossa esperança, pois Ele é a garantia e o penhor seguro do dom salvífico de Deus Pai, em que nossa expectativa, em nossa expectativa dinâmica esperamos para atingir a plenitude em Cristo, por meio dele, ao Pai. Versículo 2. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora Paulo apresenta o destinatário da carta. Timóteo, seu filho legítimo na fé. Ele tem o mesmo modo de pensar de Paulo, seu pai na fé, pai espiritual. Graça, misericórdia e paz. A esfera da saudação é cristã. A graça, o amor gratuito e salvador de Deus, revelado e comunicado em Cristo. A misericórdia é o amor que acolhe e perdoa. A paz é o shalom messiânico. A felicidade plena e duradoura. Uma fé sem fingimento. Versículo 3. Quando eu estava de partida para a Macedônia, pedi que você ficasse em Éfeso, a fim de impedir alguns de ensinar outra doutrina. Essa situação aqui referida por Paulo vem situada depois que o apóstolo foi colocado em liberdade em Roma, 61, 63 depois de Cristo. O livro dos Atos dos Apóstolos termina com Paulo chegando em Roma, mas não trata deste período em que Paulo escreve as cartas de Timóteo e Tito. Depois de libertado, ele foi à Espanha e, em passagem para a Macedônia, deixou em Éfeso Timóteo. O objetivo era para que Timóteo enfrentasse os que estavam minando a comunidade de Éfeso com doutrinas diferentes daquelas anunciadas por Paulo. Versículo 4. E para não se ocuparem com fábulas e genealogias sem fim, coisas que servem mais para provocar discussões inúteis do que para realizar o projeto de Deus que se baseia na fé. Paulo não descreve as doutrinas propagadas em Éfeso. Fala somente que se tratam de fábulas, genealogias intermináveis. Provavelmente trata de fábulas que faziam parte do ensino dos rabinos.
destituídas de toda verdade e fundamento. Devem ser narrações e especulações rabínicas e genealogias do Antigo Testamento. Os hereges são judeus, já com a influência de uma gnose judaica. Paulo interessa sobre as consequências que possam fazer na comunidade de Éfeso e que Timóteo deveria defender a fé anunciada. Essas heresias estavam dividindo a comunidade por meio de disputas ou rixas. Assim a comunidade não cresce, a comunidade fica dividida, pois o conteúdo da mensagem cristã é a fé, e não fábulas nem genealogias. Versículo 5. A finalidade dessa exortação é o amor, que brota de um coração puro, de uma boa consciência, de uma boa fé, sem fingimento. Paulo quer expor, diferentemente dos hereges que dividem, a finalidade da exortação, isto é, a mesma pregação autêntica que ele fez deve ser mantida. A disputa das ideias e concepções no seio da comunidade só vai levar à discussão. A consciência da fé recebida é fundamento. A reflexão que vem depois disto deve ter sua raiz na fé, não em especulações. A centralidade da fé é o amor de Deus e dos seres humanos. Este amor precisa de 3 dimensões. Primeira, precisa vir de um coração puro, livre de todo egoísmo e má vontade. Segundo, precisa de uma boa consciência, sempre unida à vontade de Deus. Terceiro, precisa de uma fé sincera, sem fingimento, livre de toda falsidade e dissimulação, se vestindo de piedade, mas por dentro, não se pode pensar, em divisão. Então, a fé tem que provocar a união, não a divisão. Os hereges se descuidaram do verdadeiro amor cristão, com discussões vãs. Versículo 6. Versículo 6. Alguns se desviaram dessas coisas, se perderam em palavreados vazios. Os hereges que discutam e dividem se desviaram da fé e fazem dos discursos suas armas, que além de dividir, mostram que são vazios, não fundamentam aquilo que pensam e vivem na fé. Versículo 7. Querem ser mestres da lei, mas não sabem nem o que dizem, nem o que afirmam com tanta convicção. Os hereges querem atribuir a si mesmos o que não são. Mestres da lei, mas não sabem nem o que significa ser mestre da lei. Querem atribuir a si um conhecimento do Antigo Testamento, de sua importância e significação para o Novo Testamento, mas não sabem o que dizem. São sem fundamentos. Coloca o conhecimento humano no lugar da fé. Deve ser o contrário. A fé está em primeiro lugar. O conhecimento serve à fé para esclarecê-la. Paulo segue então o esclarecimento do conteúdo da lei, a função da lei. Versículo 8. Sabemos que a lei é boa, contanto que seja usada de acordo com as normas. Por que a lei é boa? Porque sua origem é divina. Deus nada fez de mal, nem é a origem do mal. A lei tem a função de preparar o advento do cristianismo. A lei exerce a função de pedagogo até Cristo. Mas, em Cristo, encontramos o fim da lei. É o início da graça. Versículo 9.
Ela não foi feita para o justo, mas para os iníquos, rebeldes, ímpios e pecadores, sacrílegos, né, e profanadores, parricidas, né, matricidas, homicidas. A lei foi dada para o castigo de quem a desobedece. Não foi dada para o justo. A lei é o meio de correção dos ímpios e todos os que praticam coisas contrárias ao amor divino. São rebeldes, ímpios, sacrílegos, que cometem sacrilégios com as coisas santas, profanadores das coisas sagradas, parricidas que matam o pai, matricidas matam a mãe, homicidas que matam o outro. São assassinos. A lei quer, justamente, corrigir o erro. Impõe, através da correção, uma sanção, uma pena. Versículo 10. Fornicadores, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, para os que juram falso e para tudo que se oponha à sã doutrina. Existe uma sã doutrina. A doutrina do Evangelho que se opõe a todos os vícios que a lei do Antigo Testamento quer corrigir. Tudo que destrói não é de Deus. Então exige conversão. Versículo 11. Segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, Evangelho este que me foi confiado. Paulo afirma que a ele foi confiado o Evangelho da glória de Deus bendito. Evangelho da graça, da salvação, que o Pai revelou por meio do seu Filho. E não o Evangelho da lei, sustentando a lei do Antigo Testamento. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.